A gente vai começar agora o quarto e último encontro, a quarta e última live de hoje, do primeiro dia dessa segunda fase do Festival Ativação Criativa. O Festival Ativação Criativa, ele tem como impulso inspirar, fomentar e instrumentalizar artistas e criativos para realizarem os seus projetos, as suas obras. Em tempos tão desafiadores, em tempos com tantas características desconhecidas, né, para todos nós, é importante a gente olhar para outros artistas, para outros criativos, para conversar, né, e conhecer quais são as suas estratégias, o que eles pensaram, como eles se posicionaram, o que eles estão fazendo, uma vez que a gente está criando agora uma nova forma, né, de realizar o trabalho. Então, o Festival Ativação Criativa, nessa segunda fase, vai fazer 20 lives, de 20 a 24 de abril, a cada dia são 4 lives, totalizando uma conversa com 28 artistas, então a gente tem assim um tesouro de gente, né, de mente, para a gente conhecer, para a gente se inspirar, para a gente ver quais são as estratégias e se apropriar, né, para aplicar cada um no seu trabalho, na sua carreira, né, e compartilhar, depois se apropriar, depois testar, compartilhar com outras pessoas também esse conhecimento. Agora, nessa última live de hoje, a gente vai falar com a artista e poeta Eveline Sim. E eu vou convidá-la já para entrar, porque nada melhor que o artista para se apresentar, né? Eu gosto disso, então espera só um pouquinho. Olá! Olá! Tudo bom? Tudo bem? Tudo! Tá me ouvindo bem? Tudo, espera só um pouco que eu tava sem meu fone. Tá me ouvindo bem agora? Tô escutando perfeitamente. E aí? Vou, em primeiro lugar, eu queria agradecer essa presença, dar as boas-vindas e agradecer. É um prazer estar com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. E a gente ficou muito feliz com a sua participação. Massa! Eu assisti um pouquinho de manhã do Bob. Eu assisti um tantinho, aí depois eu tive que sair, mas foi ótimo. E eu vi você também um pouco no do Thiago agora. Foi, Ou foi só uma bem. né? Você entrou um pouco também, também. Que legal. Então, né, qual que é a nossa ideia aqui, né, que eu falei ali na apresentação? A gente, né, gostaria muito de conhecer mais um pouco de você, do seu trabalho, entender como que você está criando, que estratégia você está criando, como você está se posicionando nesse tempo agora que a gente está vivendo, desafiador e desconhecido, né? Para aprender, para inspirar as pessoas que estão assistindo, para elas se apropriarem, né, e aplicarem nas suas carreiras, nos seus trabalhos. Então, eu queria convidar você agora, logo assim, no começo, para apresentar você, o seu trabalho. Tá bom. Bom, gente, eu sou Eveline Sim, eu sou artista e poeta. Eu tenho um trabalho de artes visuais ligado ao grafite, né? Mas que ultrapassou isso para as telas, mas ele se inicia mesmo com grafite quando eu venho morar em São Paulo em 2007. Antes eu fazia algumas ilustrações, algumas pinturas, mas eu considero que essa parte da minha pesquisa realmente nasceu aqui. E a poesia já é bem de antes, né, da adolescência, que é um processo meio que todo mundo, né, ali começa a escrever do começo do fim da infância para a adolescência. E o Leminski até dizia que é fácil escrever nessa idade, né, é difícil escrever com 80, com 90, como o Manuel de Barros. E, bom, eu tô com 39 e sigo escrevendo. Mas
eles seguem juntos, esses dois trabalhos, mas eu considero muito que tudo é a partir da poesia. Tanto meu trabalho, né, com os colares, quanto o trabalho em tela, eu acho que a palavra é o propulsor, assim, o que impulsiona ao trabalho da pesquisa em artes em geral. E é isso, eu sou potiguar, esqueci de falar no começo, né? Nasci no Rio Grande do Norte, em Natal, e moro aqui em São Paulo há 14 anos. Nossa, como passou rápido. O tempo voa, né? É impressionante. Faz 7 anos que eu saí de São Paulo também, e quando eu me dei conta disso, eu falei, nossa, já? Já não é tanto tempo que eu já não Você tá estou mais onde? lá. Você tá onde? Agora eu estou em Botucatu. A vida mais tranquila, né? É, bem mais tranquila. Foi os primeiros 7 anos, na verdade. Agora né, seria entrando no 8º ano, mas os primeiros 7 anos eu fiquei na zona rural, mesmo assim, né? Tipo, campo, galinha, né? Tudo isso, o kit completo da zona rural. E aí agora, por conta da pandemia, por conta da mudança, da grande evasão de São Paulo, o interior de São Paulo tá bombando Tá de gente. bombando, muitas pessoas. E a gente não encontrou mais um espaço, né, na zona rural e a gente veio para a cidade. Então esse é o novo desafio da família. Tenho muitos amigos que estão nessa procura aí para morar pro interior, pro mato. É, né, o interior agora virou o grande atrativo, assim, para quem, né, das capitais. Vamos ver. É isso, uma E, breve resumida do que sou. Somos maravilha. gêmeas. Isso, né, isso que eu ia falar. E é mãe de gêmeas, porque isso quando a gente estava fazendo a preparação aqui, né, na curadoria, preparação de conteúdo, assim, eu assim, ó, e pergunta, né, no final, eu ainda mas eu vou deixar só pro final, eu não vou dar spoiler, não, vou começar. E pergunta como que ela faz tudo que ela faz sendo mãe de gêmeas. Pois é, é o maior desafio esse aí. É, né? Mas deixa para responder no final essa pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho como que estava a sua carreira antes da pandemia, né? Antes da gente entrar em quarentena. E aí, o que foi, o que significou essa transição, essa quarentena, assim? Como que foi esse começo? Eu tinha muitos, assim, sonhos no ano passado. Um deles era conseguir fazer o curso de orivesaria que eu estava fazendo, que eu comecei a fazer, que era uma coisa já a partir da Arena Utensílios, né, dos meus colares. Eu queria que o trabalho fosse para um outro lugar também. Eu falei, eu acho que é o momento de fazer o curso. E comecei, estava há um mês. E acho que 2 dias antes de eu ter lançado as peças que faziam conexão do meu grafite com as joias, né? Acho que foi uns 2 dias antes. Aí veio, eu tinha um evento no Sesc no sábado, e aí na sexta-feira ligaram, olha, o evento, sexta-feira, dia 13 de março, ligaram, o evento de amanhã foi cancelado por conta. Aí eu falei, nossa, é sério. É sério. Uhum. E aí, no dia 16 da segunda, ainda fui pro curso, aí acabou tudo. Eu falei, então eu tava muito com esse desejo realmente de expandir a areia para um outro lugar, assim. E aí não rolou, porque eu tava no processo no meio do curso, e aí ficou aquela coisa, vamos esperar um mês para voltar, e aí estamos onde estamos. Já tinha encomendas disso, e eu falei, gente, não vai ser agora, vamos esperar, porque não tem que ser agora. Então isso foi uma coisa que me deixou um pouco triste, porque eu tinha muito esperado para fazer esse curso, assim, era um desejo muito grande, uma vontade muito grande, há muito tempo de fazer o curso de Orives, e aí foi bem nesse momento, mas tudo bem, porque aí eu continuei com a areia, aí teve todo aquele processo, né, que quando você trabalha com vendas, e no momento que a gente estava, você fica com aquela coisa de, será que o que é que eu posto agora? Sobre o que é que eu falo? Né? Porque as pessoas estão sofrendo com a doença, estão perdendo seus parentes, e você lá vendendo objetos, né? Como o próprio nome diz, utensílios.
E aí vem essa coisa, né? Essa coisa moral que você fica sem saber o que fazer, para onde vai. Eu falei, bom, já que eu trabalho com poesia, eu vou ficar postando poesia lá também. Porque é uma forma Uhum. de eu estar sempre alimentando e não falar diretamente sobre vendas. Nem é muito assim, o meu posicionamento no Instagram nem é tão assim direto, mas naquele momento eu me sentia, sabe? Cada vez que eu fazia um post, eu me sentia mal, assim. E aí, com a poesia, foi mais tranquilo. Foi uma forma de eu estar alimentando e as vendas continuaram, né? Porque você está movimentando. As minhas vendas são muito direcionadas ao Instagram. Então, quando você movimenta, tem venda. Se você deixa parado, né? E aí, As vendas dos inutensílios, é colares, isso? dos Dos utensílios. colares. Uhum. E aí eu falei, eu vou por esse caminho da poesia, que aí as pessoas estão precisando também ler alguma coisa. E você tem sempre esse retorno, né? Continua postando, porque é bom, não sei o quê. E assim, eu ia alimentando o Instagram e as vendas continuaram. Eu achei que ia dar uma parada, mas elas continuaram. E aí foi aquele processo todo do ano passando e depois Aí você fala, não, eu preciso, né? Eu preciso vender, eu preciso encontrar um caminho aqui de conciliar esse problema da situação que a gente estava com as vendas que precisam acontecer. E aí foi indo. Deu certo, as pessoas continuaram comprando, tanto é que teve, né, um boom de vendas pela internet em geral, né, Uhum. de livros, inclusive, as pessoas começaram a Sim. comprar muitos livros. E é isso. Deu certo, a É. areia sustentou, segurou, foi bem. É, que maravilha escutar isso. E é muito interessante isso que você traz, essa reflexão desse começo da pandemia, porque conversando com outros artistas, aqui no festival mesmo, eu percebo que isso aconteceu com diversos artistas, que foi o seguinte, logo no começo da quarentena, né, naquele primeiro momento da pandemia, aquele primeiro susto, Sim, essa dor, porque o que eu sinto assim que os criativos, os artistas, eles têm assim um exercício da empatia, não um exercício, eles têm um poder empático, a empatia em si, né, por essa relação social, para a relação com o mundo, é mais forte, né? Assim, digamos, é mais apurado, não mais forte, mas é mais acho apurado. que eu tenho um olhar mais sensível, né, ao outro, porque a Exatamente. criação parte disso também, de observar o outro, né? Exatamente, porque tá na sua prática, no seu olhar, na sua forma de ver, né, de se relacionar com o mundo. Então, vários artistas, assim, no meio tiveram esse momento, de falar, mas tá todo mundo sofrendo, então como que eu vou vender? Né? Então, esse lugar delicado, Muito. isso foi uma questão que eu vi. Uma outra questão que eu vi que foi assim, quem que vai comprar? Né? Quem que vai, no meio disso tudo, comprar? E o terceiro momento que foi a surpresa, que é, não só vão comprar, como bombou. Sim. Né? Então, assim, foi muito. Eu acho que teve um movimento aí de se reconhecer, de reconhecer o valor do seu trabalho também. Né? Porque entender que o que você coloca no mundo, isso por mais que tem esse nome de inutensílio, é algo que tem uma utilidade para quem está do outro lado, porque é um carinho, porque é o sensível que começa a entrar na vida, e o quanto que isso é importante, principalmente em momentos como a gente está vivendo. Sim. E o Agora. inutensílio, na verdade, eu brinco assim, eu falo, é um nome que parece que boicota, né? Mas o inutensílio, na verdade, vem porque da poesia, né, ser um inutensílio, que era uma coisa que o Manuel de Barros trazia, que o Leminski também falava. De ter esse lugar não tem um porquê, né? Ela existe, ela Uhum. toca, ela simplesmente acontece. Ela existe. E é isso. Não tem uma função. Ela existe para isso. Tem função é para cada um, né? Cada um encontra a sua função. E aí, quando eu tava para fazer a areia, eu ficava, o que eu vou colocar? Joias? Não, joias. Ficou aquele, né? E aí veio utensílios. E Uhum. ficou. E essa coisa do inútil. Mas, e aí, conforme foi passando o tempo e as pessoas foram comprando e mandando um retorno, né? Que bom que eu comprei isso agora, eu precisava disso agora, de usar esse colar agora, com essa mensagem agora.
Então, isso também foi fortalecendo. E a gente está num momento muito pior, né? Do que a gente estava há um ano. E Exatamente. é muito, muito louco pensar isso, porque quando eram pouquíssimas mortes, a gente estava naquele estado de inércia, assim, né? De um luto, o que vai acontecer. E agora passou esse tempo todo. Olha onde a gente chegou, né? Com toda a situação Uhum. desse governo que não ajuda. E, e aí continuamos, esquecemos isso? Não, mas, sabe, fica esse embate também interno sempre. Que é essa coisa do artista Sim. também, né? De estar muito sensível a isso. Sim, exatamente, né? Porque tem essa sensibilidade, né? E como que a gente, como que cria, como que se comporta, como que se, não se comporta, mas como que se conduz, né? Dentro desse mundo, dentro disso que está vivendo. E aí tem vários campos, né? Tem o campo social, o campo particular. Acho que tem várias ações, né? Que a serem tomadas, assim. E essa coisa também do... Eu, Pode falar. Eu tô falando. não, fala. Pode falar, por favor. Não, essa coisa do privilégio de ficar em casa também, né? Que algumas pessoas têm, outras não, infelizmente. E aí você fica naquela coisa da produção, né? Preciso produzir também. Produzir. Que já é uma coisa do artista em si, porque ele não consegue se desligar do seu trabalho, ir para casa, dormir no outro dia, viver só com os problemas do dia. Não, você está sempre produzindo, porque depende disso também, né? Uhum. E aí você fica procurando estímulos não, esse ano eu não vou lançar, não, vou lançar um livro só para desafiar. Esse ano vai ter livro, sim. Aí você fica tentando se desafiar o tempo todo, tentando procurar estímulo, tentando arranjar assim, motivadores, né, para produzir. Isso. E você produziu um monte, né? Eu queria que você falasse dessas produções, porque foi livro lançado, lançamento de podcast, os colares, você teve um grafite novo também, Tem. né? Que aconteceu. Conta um pouquinho, né? Para quem tá. Que Então, foi tudo isso que você produziu? uma coisa que salvou muito assim esse tempo foi eu e a Ana Zepa, que é outra poeta, eu acho que ela tá aí na live. Logo que aconteceu, a gente tem um projeto que se chama 37 graus, e logo que aconteceu, né, todo mundo ficou em casa, assim, na primeira semana a gente já falou, vamos fazer uma coisa online? O nosso 37 graus com sarau online, vamos. E aí na sexta-feira a gente já começou, do dia 13 parou, né? Na outra sexta a gente já começou. E aí durante o ano inteiro, toda sexta-feira, a gente se encontrava para trocar poesia e ler. E a gente foi criando um grupo, assim, que participava sempre, né, de pessoas. Isso tudo aqui no Instagram. Então, isso foi também um estimulador para escrever, porque você começa a estudar de novo, né, livros que eu não lia há muito tempo. E aí a gente começou, foi como um processo de estudo mesmo, de novo, porque toda semana a gente se encontrava e separava alguns autores, alguns textos para isso. E a partir daí, né, dizer para uma pessoa que eu troco muito de parceria, que o literatório, ele acontece com a Zepa e com o Meno Delfica, que é um músico. E a gente já tinha essa troca de vamos experimentar coisas com sonoridades e tentar fazer músicas juntos. E na pandemia, no fim do ano, a gente falou, não, é o ano de acontecer. Eu acho que é isso, a gente estava também numa ansiedade, eu pelo menos estava numa ansiedade com essa coisa da iminência da morte, você fica, eu quero produzir tudo agora. Eu tinha muito isso, eu Uhum. gostava muito isso. Eu preciso deixar esse livro, eu preciso deixar tal livro, eu preciso escrever o máximo que eu conseguir fazer, sabe? Era uma coisa assim meio mexeu no meu psicológico dessa forma. E Uhum. aí aconteceu o Literatório, a gente lançou em dezembro. Estamos indo pro 5º episódio. E aí a Zepa tá ali, ó, levantou a mãozinha. E é isso, livre experimentação sonora, poética. O primeiro a gente ainda conseguiu fazer um encontro presencial e nos outros a gente foi trocando e construindo isso remotamente. Zepa até estava em Natal, acho, na época ainda.
Mas tem sido incrível o Literatório, um projeto que a gente tem muito carinho, a gente ama demais e a gente recebe muito retorno bonito assim sobre ele. E ele é incrível. Aí os colares seguiram, eu fiz novos modelos, porque né, a poesia, eu sempre fico lançando novos modelos de acordo com as poesias que eu vou escolhendo. Elas aconteceram, continuou, as pessoas continuaram querendo, eu preciso dessa poesia nesse momento, e mandava fotos usando em casa mesmo. E é isso também, todo mundo tentando um lugar para se sentir melhor, né? A questão do autocuidado também. Isso. Que acho que está muito nesse lugar dos livros, né? Do boom dos livros, da venda online de livros. E de coisas de skincare, por exemplo, né? Essa coisa de você estar sempre tentando se melhorar, assim, mente e se sentir bem, né? Então, os colares vieram nesse lugar também. As pessoas se sentiam bem, diziam que precisavam daquela mensagem naquele momento e deu tudo certo. Tem dado. Ainda bem. E me fala que legal. E você, só para falar um pouquinho do seu processo criativo, você parte da escrita, né? E a escrita, ela vai aparecendo, né? Vai se transformando em diferentes mídias, assim, né? Em diferentes campos. Fala um pouquinho disso, né? Como que é esse processo? O desenho, ele é muito... Os meus cadernos de desenho têm coisas escritas e os cadernos de coisas escritas têm desenho. Então, é muito conectado. Mas o que eu mais faço mesmo, ultimamente, é escrever, né? Desde que eu fui mãe também, isso mudou um pouco o processo, porque antigamente eu botava uma mochila nas costas, eu saía de manhã, eu pintava, não precisava me preocupar com nada. Eu pintava o muro, passava o dia pintando, voltava para casa e estava ótimo. Né? Era uma liberdade incrível. E aí, com as crianças, eu falei, bom, agora que eu preciso ficar mais em casa, então acho que é o momento de surgir esse projeto que eu tinha vontade de fazer dos colares. Falei, vai ser... Elas têm quantos anos? Elas têm 5, vão fazer 6. Eu falei, então esse é o momento de botar esse projeto para fora, né? Porque a gente vai sempre guardando coisas que quer fazer e vai deixando para lá, né? E aí foi um pouco isso que impulsionou também, essa coisa de precisar ficar em casa, precisar trabalhar, precisar fazer dinheiro. E eu falei, é agora que vai surgir esse projeto, vai ser agora. Mas o processo, você estava perguntando o processo, eu vou abrindo vários parênteses na minha fala, assim, que eu vou lembrando de coisas. Mas o processo criativo vem muito da escrita. Eu estou sempre escrevendo realmente. É uma necessidade. Ou bloco de notas de celular, caderninhos por toda parte. Eu gosto de fazer colagem de poemas curtos. Eu faço colagem das letrinhas e monto, é uma coisa um pouco terapêutico isso para mim. Eu passei agora uns 2 meses meio sem vontade para fazer muita coisa, assim. Mas são processos do momento que a gente está vivendo. Mas estou sempre escrevendo. E a partir daí, por isso que eu falei que a poesia é o que impulsiona para tudo, a palavra. E a partir disso que vem as coisas dos colares, que vem o nosso 37 Graus, que é outro projeto, que vem o Literatório, os livros. E muitas vezes os desenhos também vêm a partir de alguma coisa que foi escrito. Os desenhos para pinturas de grafite. Que você me perguntou sobre um que eu fiz no ano passado na biblioteca. Depois que passou aquela parte que todo mundo começou a sair, né? Depois de um tempo, acho que outubro, novembro, as pessoas começaram a trabalhar. E aí rolou essa pintura lá numa biblioteca infanto-juvenil, que foi muito legal fazer. Eu tava com muita saudade de pintar. E é isso, foi só que eu consegui pintar na rua o ano passado. Nem é tão na rua assim, né? Dentro da biblioteca. Sim, foi uma delícia, eu tava com saudade. E foi um muro grande, assim, demorou alguns dias. Foi um processo muito gostoso.
E aí a pergunta, né, para concluir, a pergunta que foi aquela primeira, eu continuaria conversando, mas a gente tem um tempo. Eu nem vi a hora passar, ó. Pronto. É muito, né? Porque é muito gostoso, né? A gente vai conversando, teria mais um monte de coisas, de detalhes, né? Caminhos para seguir na conversa. Mas fazendo tudo isso, como que você dá conta? E as duas? Olha, é difícil, assim, às vezes elas são legais também, o fato de ser duas ajuda. É difícil no começo, porque é muito pesado, né? Quem já teve um bebê em casa sabe que é pesado, e dois é muito pesado, realmente. Mas, quando elas vão crescendo, elas se ajudam e brincam muito. Eu vejo que tem muitas crianças de amigos aí que estão sozinhas e está sendo muito difícil para as crianças não ter troca com outras crianças, né? Estão ficando com alguns problemas mesmo, porque estão sozinhas, convivendo com dois adultos que precisam trabalhar, né? E isso foi uma sorte das duas, de ter as duas juntas. Elas são muito parceiras, brincam muito, criam muito. E a gente vai se adaptando. Assim, se eu estou fazendo alguma coisa, eu falo, ó, vamos trabalhar junto aqui. Vocês vão fazendo isso aqui, eu vou fazendo aqui. Então a gente vai se ajeitando. Mas é difícil. É difícil. Às vezes eu estou esgotada. Porque é isso. Você tem que fazer um monte de coisa da sua vida pessoal que se eu não tivesse filho, eu estaria só pensando nisso, né? Na minha produção como artista. E aí você tem que pensar em casa, você tem que pensar em almoço, você tem que pensar em comida, porque pedem comida o tempo inteiro. Você tem que pensar na educação também, né? A educação dela. Estou na fase a gente já está introduzindo algumas coisas, assim, para aprender a ler, escrever, e aí a gente fica... Mas elas se ajudam, as duas, e ajudam a gente. Então, é difícil, mas estamos conseguindo. E pelo que você falou, assim, achei legal que você falou, nossa, mas aí quando as meninas nasceram, eu repensei uma carreira. E aí me deu a sensação, não conheço a sua história, né? Tô te conhecendo aqui agora, mas me deu uma sensação, assim, já tipo de uma integração, sabe? Deixa eu integrar aqui esse novo, né? Esse novo é essa dupla, né? Essa dupla aqui que eu vou integrar, que aí eu vou acomodar. E aí eu falo, né, me projetando um pouco na situação, eu como mãe agora, recente também, né, o quanto tem o esgotamento, mas essa integração, de certa forma, faz com que viabilize, sabe? Não são coisas opostas, né? Essa é uma coisa que eu penso bastante, assim, às vezes tem uma carreira e o filho. Não, as coisas estão ali, vão integrando, né? Me pareceu isso. Sim. Na sua fala. Não, é muito isso de trazer a criança para a sua realidade, para a sua rotina também. A gente sabe, né, que tem a economia assim das mães, né? Muitas mulheres, quando são mães, elas mudam totalmente a profissão. E muitas vezes vai para esse lugar de criação de coisas para criança, né? Roupas de país, muito disso. Mas realmente tem uma reviravolta, porque é isso, você tem que se dividir agora. É muito gostoso quando você só precisa pensar no seu trabalho, na sua produção artística e tal. Mas é muito gostoso também ser mãe, né? Assim, tem uns momentos perrengues, mas é legal também porque isso desperta um outro lugar da sua criação. Com elas, nossa, às vezes quantas ideias elas já me deram, assim, de coisas para Olha que legal. De coisas, né? Muitos textos que eu escrevi para elas. É um dos trabalhos que eu mais gosto, de alguns textos que eu escrevo para elas durante descobertas delas, frases que me estimulam a escrever um texto. E é um trabalho que eu adoro fazer. E é sobre elas, não existiria se não fosse elas, né? Então é isso, esse processo junto. Eu acho que você tem que trazer a criança para entender, olha, agora eu vou fazer isso aqui, mas vocês podem fazer isso aqui. E muitas vezes eu estou fazendo coisa de colar mesmo, eu dou uma listinha na mão delas. Ó, quer me ajudar? Porque tem muito isso de querer ajudar, né? Quer me ajudar? Então, que legal. pega a listinha aqui, senta aí e pode lixar aí, tranquila. Aí eu vou correr as coisas aqui. Então é isso. Tipo aquele equilibrando pratinhos, né?
Equilibrante, que Você legal. tem quanto tempo? Ela nasceu na pandemia, né? Nasceu em abril do ano passado, tá fazendo um ano agora. Ixi, imagino que foi muito difícil. Então, a geração dos pandemers, né? Os quarenteners. Eu tenho duas amigas que foram mães também durante a pandemia. A gente não viu, não conhece os bebês, não encontrou. É difícil, muito difícil. Porque já é um É processo uma. solitário, né? O puerpério, tudo já é um processo solitário. Mas numa pandemia, Não foi só solitário, ele foi isolado, né? ao lado. E aí, na hora que começou uma integração, né, começou a chegar ali em agosto, setembro, tinham baixado os números, aí eu comecei a ir num lugar do lado de casa que era aberto e dava para ela distância, ver criança, sabe? Aquela coisa assim. Logo já veio dezembro, eu logo já vi que não ia dar, e aí voltamos para dentro. Mas é impressionante, eu acho que falei isso numa outra live, como uma coisa que eu aprendi, que era uma grande preocupação, né, de criar uma criança no isolamento, a minha grande preocupação era o que vai ser dela, né, dessa relação social. Ela conhece o pai e a mãe, não Sim, conhece nem os avós, né, a avó materna ela nunca viu, porque moram em outra cidade, são grupo de risco, né, sim. então a gente tem bastante cuidado, assim, e ela, nessa fase, coloca tudo na boca e anda no chão, tipo, não é o mundo que é para ela, né, agora. E Então, assim, uma coisa que me chamou muita atenção foi ver o quanto o ser humano é social mesmo. Somos seres sociais. Porque quem ela vê, que é a pediatra, ela ama, ela adora, ela não estranha. sim, Então, eu passeio com ela, que eu vou numa pracinha aqui do lado, ela olha para as pessoas do outro lado da rua, dá tchau, sabe? E todo mundo com máscara. Para ela tá tudo bem. tá tudo bem, é desse jeito, né? E como elas É, sentem, como as crianças sentem, assim, os meus pais também e os avós paternos e maternos moram em Natal, né? E as minhas filhas sentem muito, assim, às vezes antes de dormir choram, porque estão com saudade, vai fazer um ano é e porque já meio, conheceram, né? já te conheceram, já tem relação, É, nunca ficaram tanto outro. sem ver. Então, É, é muito sofrimento também para elas, né? Eu fico com o coração na mão, mas é isso. Muito, é, mas não dá também. é. Enfim, agora eles estão vacinados, que bom. Que ótimo, é muito bom. E aí, para concluir, eu queria convidar você para mostrar o seu trabalho. Você quer que eu fale uma poesia? Deixa eu ver. Deixa eu falar uma Então, aí você se sinta à vontade. Você pode falar uma poesia, se você quiser mostrar os colares, o que você sentir, O colar eu que é para. trouxe ele. Eu nem É trouxe, maravilhoso. mas eu vou falar dos meus livros. Esses são Tá. o meu primeiro livro, que vai fazer 9 anos de lançamento. Agora, dia 24 de abril. Esse é o Devolva Meu Lado de Dentro. Ele ficou concluído em 2011, mas ele foi lançado em 2012, então eu considero, né, 9 anos dele. E aí depois veio o Na Veste dos Peixes das Palavras de Ontem. Veio o Manga Espada, o Fevereiro, todo mundo junto aqui, menos o Fevereiro, e o novo Caninana, que eu não trouxe. Olha que louca! Esqueci dele. Ai, será que é aqui? Aqui! Pronto. E esse é o mais recente Ah, que eu lancei em que- dezembro. Eu falei, não, esse ano vai ter livros, sim. Eu vou ler um dele. Um, deixa eu ver um curtinho. Será que dá tempo de falar dois? Dá? Então eu vou falar um decorado, que é um Tá. da minha avó, que eu sempre gosto de falar. E depois eu falo um do Caninano. Então, o pra minha avó, que é a Luísa, 1924. Quando soube que seu coração estava fraco, o meu cambaleou. Quis cair em você, entrar corpo adentro. Caberíamos folgados o seu coração e o meu na vastidão do peito seu. É que pessoa como você, forte com a vida, gasta mesmo o coração. Quem sabe dois dão conta? Dão. Não dão? Quando soube que faltava ar para você, respirei cada vez mais forte para guardar o máximo de ventania que couber em mim e soprar em você. Quando nos encontrarmos, vai ser como essas catástrofes naturais. Conheceremos a força dos ventos. Tudo preso aqui. Minha falta de ar é todo o ar que guardo para você. Quando soube que tinha água no seu pulmão, pensei, água procura mesmo um jeito, caminho.
para desaguar no mar. E você, esse mar inteiro, cada vez mais cheio, denso, calmo. Calma, meu mar. Não chore, porque eu já choro. Já chorei. Eu sempre me emociono falando esse poema. Já chorei. Tadinha. E agora... E tem uma relação, né, com essa falta de ar, mas eu escrevi esse poema há tanto tempo. E agora também tem outro significado, com essa coisa de faltar o ar e tal. Bom, e eu vou falar um aqui do Caninana, que é um que eu sei decorado, mas eu vou ler. Vamos lá. A circunferência da fruta comida, do maxilar que abre e fecha, dos pedaços na boca para lá e para cá, feito roupa na máquina de lavar, à espera do gole, o gole, a circunferência da coluna vertebral firme no abraço, da letra do teu nome, do meu vestido solto, do som no teu ouvido, os círculos do meu cabelo nas voltas do teu infinito, a circunferência do ovo, da terra, do olho, todas as cores, a circunferência do osso, da fratura exposta, do que nem tem osso, do teu canino, a dança, um soneto de pessoa, todas as pessoas, ciranda, o planeta em volta do sol, tu à minha volta, a circunferência do que não se situa, porque está em todo lugar. Esse é um do Caninana. Ah, que lindo! Obrigada! Ai, eu não aguento mais gente emocionada, porque eu fico também. Não, e eu falei, vai passar no segundo? E aí no segundo começou a escorrer a lágrima, assim, sabe? Ai, é isso. Eu vou falar só um curtinho, eu vou falar um curtinho que eu amo. Tá. Tem a ver com areia, porque ele é um areia também. Que é a chuva, é o céu com saudade do chão. Esse é um colar, né? É um colar. Estamos sendo Esse é um colar. chuva e estamos sendo chão agora, com muita saudade. E é isso. É isso. Ai, obrigada. Obrigada, Eveline, obrigada pela presença, obrigada por essa delicadeza toda, esse sensível que a gente precisa nesse momento, né? Sim, precisamos sempre. Não podemos esquecer as belezas e a beleza da poesia, da palavra, da arte. Não podemos esquecer. Exatamente. Então, mais uma vez, obrigada, muito obrigada. Eu vou fazer o mais difícil, que é finalizar essa live. Você tá ótima de lives, né? Você falou que iniciou agora as lives. Olha aí. Foi a primeira, foi hoje de manhã. Então, tá ótima, já tá... Já estou integrada aqui, a rápida adaptação. Sim. Muito Mas obrigada. é isso. Então, obrigada a todo mundo que assistiu. Deixar um beijo e é isso. Maravilha. Então, só se você puder falar as suas redes sociais, para quem está assistindo poder te seguir. A minha é no Instagram, @EvelineSim, e no Facebook, Eveline Sim. Tá. E aí, gente, eu vou finalizar aqui. Areia e Utensílios, @Areia e Utensílios. Tá. Maravilha. E aí, para quem está assistindo, então, vou convidar vocês a seguirem, né, o nosso canal no Instagram, que é o @Ativação Criativa, o nosso canal no YouTube, que é o Festival Ativação Criativa, que todo o nosso conteúdo está lá até 30 de abril. E as lives vão acontecer, né? Agora a gente vai do dia 20 ao dia 24. 4 lives por dia, sempre às 11, às 14, às 16 e às 17. 28 artistas, contando como estão se organizando, como estão realizando as suas carreiras e mostrando a sua arte também. Então, estão todos convidados. E é isso. Até amanhã. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Até. Até.